Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Talvez. Nós hoje vamos falar de um assunto que é um assunto útil para os evangelizadores que estão aqui presentes, útil e necessário para os evangelizadores que estão aqui presentes, para os pais, as mães, as avós, as tias, as vizinhas, porque esse assunto é atual e a gente precisa compreendê-lo no meio espírita, porque ele não nasce no meio espírita, mas ele é introduzido no meio espírita. E ontem eu tive uma experiência com uma pessoa lá no CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e que me mostrou a necessidade de organizar as ideias em torno desse assunto. Então a gente vai começar organizando oralmente, fazendo o resgate da história oral desse assunto, e depois, quem sabe, um dia ele vem por escrito. As pessoas mais novas que estão aqui na casa talvez não saibam, mas eu sou psicóloga e sou professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Eu acabo de fazer 20 anos de trabalho no exercício do magistério. Como psicóloga, eu tenho 30 anos de trabalho com identificação de alunos superdotados, que é a área que eu me dediquei para desenvolver profissionalmente. Naturalmente, quem trabalha na universidade tem uma demanda de carreira acadêmica. Eu já tinha feito mestrado e em 97 eu fui fazer o doutorado. Em 2001 eu defendi meu doutorado e voltei do doutorado. Voltei e vida que segue. Vamos continuar fazendo o que se pretende fazer. E eu voltei para o meu trabalho espontâneo, gratuito, de atendimento, diagnóstico e orientação de crianças superdotadas. E aí eu comecei a ter um problema que eu nunca tinha tido, que eu não sabia como resolver. E durou muito tempo esse problema, que era não conseguir fechar as avaliações. Vinha a família com a criança, eu fazia a avaliação e eu não conseguia chegar a conclusão nenhuma. Por quê? Primeiro porque eu fazia uma seleção cuidadosa da criança que vinha e eu queria realmente que essa criança tivesse indicadores de superdotação. Então eu buscava eliminar todas as coisas que não fossem e que eu dissesse assim, não, para avaliar esse tipo de problema tem um profissional lá que vive disso, então você vai lá fazer com esse profissional. Deixa aqui no serviço gratuito só quem não tem especialista para fazer esse tipo de avaliação. E aí eu recebia a criança na certeza de que a criança era superdotada. E aí quando eu começava a entrevista, fazia a avaliação, chegava a uma conclusão qual, não sabia qual. Eu não conseguia dizer se a criança era superdotada. Começaram a surgir também uma frequência muito grande umas crianças que pareciam autistas, mas não eram autistas. Elas tinham uma memória excepcional, elas tinham um desempenho fantástico e, ao contrário das crianças autistas clássicas que a gente conhece, até porque tem aqui na casa agora uma criança na evangelização que tem o quadro do autismo clássico, aquelas crianças, elas sentam no colo, elas olham para a gente, elas não gostam muito que toque, mas elas têm um jeito autista de ser que não é daquele jeito clássico que a gente lê na literatura. Outras crianças, as escolas diziam, ela é hiperativa. Aí chegava a criança na minha sala, que é uma sala pequenininha. Se a criança for hiperativa naquela minha sala pequenininha, vai acontecer um acidente, porque não tem para onde a criança correr. E o que acontecia?
acontecia com aquelas crianças que a escola dizia que eram hiperativas? Elas se sentavam, faziam todas as atividades dirigidas que eu propunha a elas, e eu não sabia o que dizer para a escola, porque a escola, imagina, a professora é professora, ela está na escola, ela sabe avaliar crianças. Então ela diz que a criança é hiperativa e eu lá na minha sala pequenininha devolvo para ela que a criança não é hiperativa. E é muito difícil escrever coisas que não são possíveis de serem reafirmadas. Então, desde 2001, gente, eu não conseguia mais escrever nada sobre criança nenhuma que me procurava na UF. E inventei uma novidade que era, daqui a um ano você volta. E aí eu tinha um problema um ano depois, né? Que era a nova criança que estava chegando e a outra que estava retornando. Só que a nova que estava chegando eu continuava sem saber como fazer, e a que estava retornando eu não tinha solução para ela. Aí, nesse período de 2001 a 2005, foi um sofrimento acadêmico, porque eu não tinha a quem recorrer. Em 2006, eu e o Alberto fomos assistir, naquela temporada que o Divaldo faz, na metade do ano, aqui no Rio, nós fomos assistir uma palestra na FEB. Acabou a palestra, nós fomos conversar com o Divaldo. E aí a minha pergunta foi, sabe aquela pergunta que todo mundo quer fazer para o médico? E que acha que vai chegar perto do médico, vai fazer a pergunta e o médico vai estar com a resposta na bandeja para dar para a gente? Eu fui com esse espírito, né? Afinal de contas, é um médico importante para a gente, né? Que a gente respeita. E aí eu falei com ele, olha só, eu sou doutora em educação, eu trabalho com psicologia há muitos anos, e eu tenho muita experiência de avaliação de crianças, e eu observo que desde 2001 aumentou muito o número de crianças que parecem autistas, mas não são autistas, parecem hiperativas, mas não são hiperativas, parecem superdotadas, mas não são superdotadas. E é assim, eu sou profissional, né? Eu tenho que dar uma resposta para essas famílias, eu não sei dar essas respostas. Mas eu não estou preocupada até com essa resposta que eu não sei dar. Eu estou preocupada com uma outra coisa. A Joana de Ângeles já falou alguma coisa sobre essas crianças? Porque eu estudo doutrina espírita e eu nunca li nada sobre esse pseudo qualquer coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Aí ele foi duro na resposta. Ele olhou para mim e disse assim, não. Se virou e foi embora. Disse, epa, isso eu não posso nem perguntar, mas se não posso porque ele saiu da minha frente e eu não pude continuar perguntando. Então tá, não, ela não falou, deixa quieto. No ano seguinte, em 2006, eu fui à palestra em 2005. Em 2006, nós não fomos à palestra. A palestra foi em agosto. Logo depois, o Fábio Peluso, que é primo do Alberto, que é quem coordena o Clube de Artes, vira para mim e diz assim, você já assistiu a palestra do Divaldo, que ele fez lá na Federação Espírita Brasileira? Eu disse, não. Mas eu vou gravar ela em DVD e vou passar para você. Você tem que assistir essa palestra. E ele me deu o DVD, eu fui para casa, sentei quando saí aqui da reunião de segunda-feira e fui assistir a palestra. Quando eu comecei a assistir a palestra, eu fiquei impactada, porque ele estava falando daquele perfil, daquela criança que eu estava tendo trabalho desde 2001 e não conseguia enquadrar a criança em lugar nenhum. Por que era importante para mim enquadrar a criança? Por causa do plano pedagógico que eu tenho que elaborar para essa criança. Como é que eu vou elaborar um plano pedagógico para um pseudo-hiperativo, para um pseudo-TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou para um pseudo-superdotado? Imagina a perversidade que é. Faz de conta que você é hiperativo, eu vou fazer um planejamento aqui para você que é quase um hiperativo, mas você não é hiperativo. Então, que plano que eu vou fazer para essa criatura? Eu preciso saber por que aquela criança se agita,
sem ser hiperativa? Por que aquela criança tem respostas brilhantes sem conseguir entrar nos conceitos de superdotação? Por que aquela criança não presta atenção na aula, provocando a professora a dizer que ela é desatenta? Quando eu assisti a palestra, aquela palestra me impactou. E era uma palestra sobre crianças índigo e cristal na visão espírita. O que é isso? Eu sou psicóloga e não posso tratar desse assunto, porque esse assunto não é científico. Não posso escrever num parecer técnico que vai lá o meu número de CRP, que aquela criança não é superdotada, não é TDAH, não é autista e ela é índigo, ou ela é cristã. Eu não posso escrever isso. A ciência não me permite, o Conselho Federal de Psicologia menos ainda. Mas eu não posso negar esse perfil que é real e que se encaixa naquela criança que eu conhecia desde 2001. Nesse ano, então, depois que eu assisti a palestra, eu danei de comprar livro e comecei a estudar. Um dia eu comprei um livro, eu encomendei até aqui na livraria, e aí eu peguei o livro, no dia seguinte eu fui para Niterói lendo o livro, fui fazer a análise de uma criança, avaliar uma criança, percebi que a criança entrava naquele perfil, peguei o livro por baixo da mesa, comecei a checar por baixo da mesa para não dar pista para a mãe, mas só que a coisa foi ficando, e passa a página, e passa a página, e passa, não dava mais para ficar embaixo da mesa. Então eu peguei o livro com o maior cuidado, coloquei em cima da mesa assim, para não deixar a mãe ver a capa do livro. E continuei perguntando, e a mãe, ele é assim, você está avaliando se ele é índigo? Aí, gente, se a cadeira não fosse firme, eu tinha caído. Aí eu assim, você sabe o que é isso? Claro, eu já li tudo sobre isso, eu já estudei tudo sobre isso, ele é índigo. Aí foi que a situação ficou mais difícil ainda, porque ali era a mãe dizendo para mim, que tinha o papel de dizer para ela o que é que o filho dela tinha, ela que estava dizendo que o menino dela era índigo. Eu assim, e aí eu soltei o livro e comecei a folhear o livro para dar liberdade a ela, para ela dialogar comigo. E aí ela começou a dizer das coisas que aquele menino fazia. Logo depois veio uma outra mãe, também dizendo, você está com esse livro, você já conhece esse assunto? Eu sempre, mais ou menos, eu estou começando a estudar agora. Mas porque o meu filho aqui, ele também é, e eu não sei mais o que fazer, e eu estou deixando o Rio, indo para o Pará, para buscar na minha família o apoio que eu preciso para lidar com essa criança. Porque essa criança, ela adivinha os meus pensamentos. Mas como assim? Porque o Divaldo fala disso. E aí eu estava vendo isso na descrição teórica. E aí tinha a mãe ali presente dizendo que o filho dela lia o pensamento dela. Ele leu o meu pensamento. Quando eu estou muito angustiada, ele vem, coloca a mão no meu ombro e diz assim, mamãe, não se preocupe, tudo passa, isso vai passar também. Uma frase que a gente conhece, né? Mas por que ele vinha com essa frase e outras tantas? E ele acabou, realmente, ela foi embora daqui do Rio com ele. E eu continuei estudando o assunto. Estudei esse livro, que está à venda aí na livraria, se vocês pedirem, que é um livro que ganha força quando a gente percebe que ele é bilíngue. Metade dele é em português, metade dele é em inglês. E a Vanessa, Anceloni, ela é uma parapsicóloga brasileira que mora nos Estados Unidos e foi quem deu condições do Divaldo ir falar desse assunto nos Estados Unidos à luz da doutrina espírita, porque na verdade esse assunto nasce no próprio Estados Unidos na década de 70, quando 2 parapsicólogos não conseguiram encontrar na área médica solução para o distúrbio que o filho deles estava apresentando, eles foram buscar por outros caminhos respostas para esse distúrbio. E eles foram encontrar numa outra parapsicóloga, Anne Tape,
para a justificativa daquele menino, daquela pessoa ser assim. E eles começaram a publicar, e eles começaram a descobrir outras pessoas que têm crianças dessa maneira, e a gente vai se familiarizando com esse assunto, que tem muitos pontos de convergência com o que a gente aprende na doutrina espírita. Na verdade, essa obra, ela traz muitas observações de como lidar, educar, entender esses seres, nesse momento agora da transição do mundo de guerras e sofrimentos para o mundo mais fraterno e pacífico. Tanto as crianças índigo quanto as crianças cristal, e até muito mais as índigo do que as cristais, as crianças índigo, elas não são moralmente elevadas, elas não são espíritos superiores do ponto de vista da sabedoria moral. Na verdade, essas crianças, elas são intelectualmente superiores a nós. Nós sabemos que a sociedade capitalista tem muita raiva do Bill Gates, porque ele tem uma empresa que é um monopólio, e a gente sabe dos movimentos do capital para tirar e para diminuir a força da empresa dele, a ponto dele abrir mão, né? Se aposentou e tal, passou. Mas acontece que o Bill Gates é um missionário tanto quanto outros missionários vieram para fazer alavancar o progresso intelectual e científico no planeta que a gente vive. Quem gosta de estudar biografia, quem gosta de ler, o pessoal aposentado que tem tempo para ler, né, pode aproveitar essa fase da vida para ler e estudar, né? É uma boa ler tanto a biografia do Bill Gates como do Steve Jobs, porque eles foram meninos contemporâneos, meninos que fizeram coisas juntos lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. E o que foi que eles fizeram na mudança de projetos? Cada um foi para um projeto diferente e, na verdade, aquilo que parecia uma disputa, um ciúmes, uma guerra de patentes, era a própria espiritualidade agindo sobre eles para que cada um deles fizesse avançar para um lado a área tecnológica, que lá na frente vai se reunir para ajudar a gente em termos de tecnologia e saúde. A gente precisa urgentemente de novas tecnologias para controlar a nossa saúde, a qualidade da nossa saúde. A gente vai fazer exames básicos de ultrassonografia, o médico diz assim, não faz nesse laboratório que a imagem não é boa, faz naquele que a imagem é melhor. E isso é uma ultrassonografia simples. Imagina um exame mais complexo de ressonância magnética, um exame de contraste que a gente não consegue ver para além da coloração da área do cérebro. A gente não conhece o número de sinapses, a gente não conhece a intimidade daquelas células neurológicas, a gente não conhece a fisiologia daquela área neurológica, mas a gente sabe que sem o cérebro o espírito não pode se comunicar. Se a gente está aqui andando, falando, enxergando, ouvindo, sentindo, os que são médiuns, que têm a percepção clara e evidente da mediunidade, o cérebro está participando disso tudo. Ele é um protagonista ativo para que possa haver essa comunicação com o plano espiritual e a percepção do plano espiritual. Ou seja, essas pessoas vieram com uma possibilidade de desenvolvimento científico que nós ainda não tivemos. Eu avaliei há pouco tempo uma criança de 8 anos de idade, que eu perguntei à mãe, quando foi que seu filho começou a ler? Aí ele começou a ler com 6 anos de idade, normal, no primeiro ano. E fiz outras perguntas, eu já sabia que tinha alguns indicadores de precocidade, memória excelente, a tal suspeita do falso autista. Aí eu perguntei a ela, quando foi que ele começou a mexer com videogame? Ele nunca mexeu com videogame, mas ele começou a mexer com computadores com 1 ano e meio. Com 1 ano e meio? O que ele fazia com 1 ano e meio no computador? Ele pesquisava games. Como assim pesquisava games? Aonde que ele pesquisava games? No Google.
no Google. A gente pesquisa no Google com o quê? Com palavras ou com imagens? Ah, com palavras. Seu filho pesquisava games no Google com 1 ano e meio? É, professor. Mas vem cá, ele pesquisava games ou jogos? Não, professor, era games. Games? Assim, e os resultados eram em português ou em inglês? Ah, em inglês, professora. Então, o seu filho pesquisava games em inglês, abria endereços em inglês no Google com 1 ano e meio? É, e ele baixava, fazia download, ele escolhia os programas. Mas vem cá, mas você me disse que o seu filho começou a ler com 6 anos. O que ele estava fazendo com 1 ano e meio lá no Google em inglês? Ainda é mesmo, né, professora? Ou seja, a ficha só caiu para ela quando ele estava com 8 anos de idade, que esse menino já sabia ler e escrever desde 1 ano e meio em inglês. Não é a nossa geração. A nossa geração pegou já os computadores, né? Carta certa. Quem que usou carta certa? A gente usou, né? Carta certa, perdia tudo no carta certa, mas a gente usou essa tecnologia. A criançada chega no iPad, mete o dedo lá e só de meter o dedinho já faz tudo. Uma vez eu escutei um senhor na fila do aeroporto dizendo assim: ah, olha o celular novo que eu comprei. Aí o filho de uns 20 e tantos anos, aí o filho, pô, pai, que legal esse celular, queria um pra mim. Disse, não, esse eu comprei pra mim. Pô, que legal, cadê o manual? Manual? Eu não trouxe manual não, eu trouxe ele para você me ensinar a operar esse computador, esse celular. Ah, então espera aí. Aí o garoto parou ali e ficou assim, ah, olha só, aqui você faz isso, ali você faz aquilo, não sei o quê, que é como os nossos filhos fazem. Qualquer dúvida que a gente tem, se a gente não sabe como resolver, chama o filho, senta o filho ali do lado e põe o filho para resolver o problema para a gente, porque eles são a geração de espíritos que veio com a lembrança tecnológica mais aflorada. Nós também temos a experiência tecnológica, porque nós viemos no mesmo lugar que eles. Só que a nossa memória tecnológica, ela ainda é mais primitiva. A gente não tem essa memória que os meninos têm. Esse processo, essa aceleração de progresso científico é para melhorar a nossa qualidade de vida. E quem vai fazer são esses espíritos reencarnados nesse momento atual com um perfil específico que não é o perfil da nossa geração, porque das moradas de onde nós viemos, nós temos muita culpa, nós temos muita ansiedade, nós carregamos muitos sentimentos que ainda bloqueiam as nossas lembranças. E esse perfil cristal é um perfil desafiador, guerreiro, tem uma memória fantástica, não se interessa por nada que nós prezamos, e a educação autoritária não funciona com eles. Ou a gente negocia para conseguir que eles façam o mínimo do necessário, ou a gente vai ter grande estresse na relação com eles e eles vão sair de casa cedo por não aguentarem a tensão que a gente estabelece com eles dentro de casa. Se a nossa geração saiu na adolescência por causa do conflito de gerações, essas crianças estão em tensão com os pais e os avós e os professores na escola desde 2, 3 anos de idade. E quando eles começam a ler precocemente, aí que a tensão aumenta, porque eles têm acesso à informação, eles sabem achar informação no Google e eles tiram conclusões com a capacidade de análise que eles têm, que nem sempre é moralmente superior. E quando a gente aborda, eles questionam a nossa autoridade moral.
Não acontece isso com vocês? E esse é o cuidado que a família tem que ter, que a escola tem que ter. Por que o problema da escola? O problema da escola é um problema seríssimo, porque o distanciamento que o professor tem hoje com o aluno faz com que ele ache que ele pode agir de qualquer maneira. Não existe hoje vigilante da moral e dos costumes maior do que uma criança índigo. E na hora que você, professor, aborda a criança e cobra da criança determinados juízos de valores, ela vem e questiona você naquilo que você foi pego no flagrante, achando que era uma coisa que... bobagem. Bobagem nada, porque as nossas atitudes todas são educadoras. É dentro do supermercado, é na direção do carro, é na relação com os familiares. A falta de respeito numa relação familiar faz com que a criança se sinta também na autoridade de não respeitar. Imagina, na minha geração, meu pai me olhava e a gente acatava. Na geração do meu pai era tal da vara de marmelo. Adianta isso hoje para essas crianças? Não adianta nada. É um dos meus filhos, que a memória agora me escapa, não sei se é o que... foi o Tiago que está aqui presente ali no finalzinho. O primeiro eu falava 1, 2, 3. Aí o primeiro, como é mais velho, tem a pressão do responsável e tal, ele acatava. Com o Tiago eu fui fazer: Tiago, para com isso. No 3 eu quero que pare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ia embora até a brincadeira saturar. Porque esse tipo de criança, ele vai lidar com a nossa fragilidade. Ele vai colocar em xeque a nossa fragilidade. Quando eu estava assistindo o 2º Congresso Espírita Brasileiro lá em Brasília, em 2007, o Zé Raul Teixeira estava fazendo a palestra, o Divaldo estava psicografando a tal mensagem espelhada, quando de repente alguém sopra no meu ouvido. Ele respondeu a sua pergunta. Sabe quando dá um arrepio? Eu disse: gente, como é que eu não percebi isso? A pergunta que eu fiz um ano antes, um ano depois, numa palestra, o Divaldo responde a pergunta. E ele sofre do movimento espírita toda a pressão e a incompreensão acerca do motivo dessa palestra, desse assunto. Super importante a gente compreender esse assunto no meio que a gente vive, compreendendo que são espíritos que reencarnaram em ambientes capazes de educá-los moralmente, mas que exige da gente, como nunca nós fomos exigidos, ou como nunca os pais foram exigidos, uma mudança de atitude moral. Esse é o grande desafio do educador hoje, tanto evangelizador, professor, pais, avós, irmãos, vizinhos, porque hoje a educação de um filho, a educação de um neto, exige frontalmente a nossa reforma íntima. Não adianta dizer que a criança tem que ser moralmente correta se a gente não é moralmente correto, porque a criança não vai seguir a nossa orientação. Como muitas vezes nós não seguimos a orientação dos nossos pais, mas nós não os desafiamos. E a criança hoje nos desafia na maior. Então, na verdade, a gente tem uma gratidão muito grande pelo Divaldo, por ele ter mostrado a ponta do iceberg daquela dificuldade de avaliação. A gente encontra na mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, em 5/4/2007, lá em Brasília, no encerramento do congresso mesmo, essa frase: inaugura-se a era nova, a revelação espírita abre o ciclo
das realizações grandiosas para o porvir. Mas a Era Nova já estava sinalizada pelos Espíritos lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. E de novo, no último capítulo da Gênese, os Espíritos e Kardec vão apontar sobre essa nova era. A doutrina espírita vai realmente explicar para a gente esse movimento evolutivo do espírito e de cada um de nós aqui na Terra. Se nós conseguirmos compreender este processo, a gente vai conseguir lidar com essa diferença significativa que essas tais crianças índigo e cristal apresentam. Porque este é o nível evolutivo que elas apresentam, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Intelectual, elas vão nos socorrer com a tecnologia. E no moral, nós é que vamos socorrê-las para que elas possam alcançar um nível de evolução espiritual que todos nós precisamos alcançar. Eu entenderia que esses espíritos são espíritos como os capelinos vieram para cá há quantos anos? Alguns anos. Quando eles moralmente frágeis foram trazidos de Capela para o planeta Terra e aqui, com o conhecimento que eles tinham, fizeram acontecer civilizações fantásticas, de tecnologia fantástica para aquele tempo que não havia nem luz. Luz era alguma coisa que passava longe das nossas possibilidades. Esses espíritos também estão vindo de outras moradas, trazendo, através do desenvolvimento intelectual deles, o avanço tecnológico para a gente poder ter uma qualidade de vida maior. Mas eles vão nos ajudar a fazer a nossa reforma íntima pela vigilância necessária de cuidar do nosso eu, para que haja coerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos. São verdadeiramente chegados os tempos, como anunciado no livro A Gênese, capítulo 18, por Allan Kardec. Essa é uma nova geração. E para que a gente possa ser feliz, é necessário que povoem a Terra espíritos bons. Nós estamos fazendo esforço para sermos bons. Eles vão aprender com a gente o exemplo de ser bom e a vantagem de ser bom. Então aqui é a Nancy Ann Tape, né, que foi a pessoa que começou a pesquisa desde a década de 60, 70. Não, isso não tem mistério nenhum, porque a gente sabe que o perispírito tem cor, nosso pensamento produz iluminação. A gente sabe o espírito trevoso, que iluminação que ele emana. A gente sabe o espírito de luz, que iluminação ele emana. Os russos, né, os soviéticos, descobriram a foto Kirlian, e hoje tem até médico homeopata que faz diagnóstico das nossas doenças, fotografando o nosso dedão, e passa a receita homeopática a partir daquela foto e vai controlando, a partir da foto, a nossa melhora e o medicamento. Ou seja, não é nenhum absurdo dizer que o espírito tem o perispírito da cor índigo ou da cor cristal. Aqui fala-se do livro que foi publicado na década de 70. Aqui é um texto de Kardec na Gênese, que fala sobre a nova geração de espíritos e que Jesus falou, né? Em verdade que essa geração não passará sem que esses fatos tenham ocorrido. E que estão ocorrendo muitos fatos que Jesus anunciou para a gente. Elas existem desde a década de 70, e isso é uma revelação muito importante que Divaldo faz. Que esses espíritos estão fazendo a modificação no nosso DNA. Eles vêm com outros registros perispirituais, assim como nascem crianças com síndrome de Down. O que é o corpo com síndrome de Down, senão o reflexo
do perispírito que guarda aquele registro. Por que que o espírito guarda aquele registro? É outra história, é motivo para outras palestras. Mas o fato desse espírito estar trazendo uma melhor qualidade nos cromossomos, no projeto genético da humanidade futura, isso é muito bom, porque a gente tem células viciadas. A gente tem células viciadas na nossa falta de educação mental. Por que é necessário tomar medicamento para evitar ideias recorrentes? Aquela monoideia, a ideia que volta. E tem remédio que controla isso. Por quê? Porque a gente vicia as células e a gente maltrata as células. Porque a gente pensa e há uma descarga energética, bioquímica, que circula do nosso cérebro no nosso corpo, e aí a gente vive cansado. Não sabe por que vive cansado? Mas vive cansado porque só está pensando na mesma ideia, na monoideia, na ideia única. Então, quando a gente reclama disso com o médico, seja um homeopata, seja um alopata, ele dá uma medicaçãozinha tranquilizante que mexe exatamente nesse nosso hábito de pensar apenas uma ideia. E daí a pouco a gente está sentindo que houve uma melhora. Para de tomar um remédio para você ver o que acontece. Volta tudo ao que era antes. Por quê? Porque a gente viciou a bioquímica do nosso corpo, que são seres vivos que estão também em evolução. Ou seja, eles vão fazer essa mudança no futuro, quando a gente reencarnar, se a gente puder, né? Se a gente passar essa fase, né? Se a gente voltar, olha, o risco da gente não ter mais, por exemplo, tireoidite, Hashimoto, é muito grande. Por quê? Porque aquele DNA lá, ele já não tem mais esse vício. E vai ser uma maravilha, né? Hoje todo mundo, até o homem tem tireoidite de Hashimoto, está uma epidemia. Então, graças a Deus, no futuro, isso já vai ser diferente, porque esses espíritos, eles têm outra forma de ver a vida. A vida para eles é muito objetiva. Aliás, é um perigo, porque esses espíritos, quando eles têm o sentimento de... a necessidade do suicídio, eles têm com uma capacidade de resolução tão grande, mas tão grande, que é difícil a gente entender, porque o Divaldo, inclusive, ele fala sobre isso. O menino diz assim, pode deixar que com Deus eu resolvo. Porque ele sabe que a misericórdia divina é ampla, ela é grande, ela é infinita. Então ele vai poder resolver isso com Deus a qualquer momento. Ele não sente o sentimento de culpa que a gente tem. Ele não faz parte do nosso grupo familiar espiritual. Quantas crianças, tá aí o Dr. Banerjee, que pesquisou um monte de criança lá na Índia, que nasceu e disse para a mãe, você não é minha mãe. Minha mãe é fulana de tal, que vive no povoado X, Y, eu morri assim, assado, e ele foi lá e constatou tudo verdade. Essas crianças agora também dizem, o Borisca está lá na internet, para quem quiser ver. A mãe desesperada, sim, porque ela não sabe o que ele está dizendo. Mas ele está falando da guerra em Marte, como é que foi a guerra lá, como é que a população foi extinta lá, o que aconteceu para acabar a população de Marte, como é que as pessoas, os espíritos se esconderam em Marte. Um menino de 13 anos, falando com o intérprete lá na Rússia, sendo pesquisado, trazendo notícias. Ou seja, são espíritos que não têm esse vínculo afetivo com a gente e são muito racionais na resolução das coisas. Eles vieram também com essa missão de preparar os nossos corpos para o futuro. Agem como computadores, têm grande capacidade de visualização, sabem que pode obter tudo o que conseguem classificar, porque dominam, né? E dominam a tecnologia com facilidade impressionante. Aos 3, 4 anos conhecem computador melhor do que adultos de 65 e agora a gente já tem registro de crianças com 1 ano e meio. Conseguem visualizar com facilidade o que irá acontecer em termos tecnológicos daqui a 10 anos. E a gente vê aí a turma fazendo isso mesmo, né? Lembra dos Jetsons? Ainda passa na TV o Jetsons. Mas lembra de como é que a gente vivia
via na época dos Jetsons, né? A enceradeira era pesada, tinha que passar aquele vermelhão no chão para quem morou em casa menos chique, né? Era duro, ser dona de casa era duro. E hoje, o que a gente imagina? Só falta falar, a gente assistiu um programa que a geladeira vai fazer a compra no supermercado. Ela vai passar uma mensagem eletrônica para o supermercado que já tem o seu contato e vai dizer que está faltando o quê? A gente não vai precisar mais fazer isso. Tá? E aí o menino lá do supermercado vai receber por e-mail a tal da notícia, vai encaixotar o que está dizendo lá e vai trazer e a gente só paga a conta. Quem sabe no futuro também tem um jeito eletrônico de pagar a conta daquela geladeira. Isso é difícil de acontecer? Lembra dos Jetsons lá, aquela pista, aquela passarela, né, que as criaturas entravam lá e aquele negócio levava? Tem no aeroporto aqui, do Terminal 1 para o 2, a esteira, né? Do Terminal 1 para o Terminal 2, o negócio está lá, existe, gente. Então, ó, não duvida não, porque esses meninos vieram para fazer coisas legais para a gente no futuro. Eles são guerreiros, o índigo, e o cristal é pacificador. O índigo está na Terra desde a década de 70 e o cristal está na Terra desde a década de 90. Quando a educação de uma criança índigo falha, não tem família para apoiar, ela é esse espírito guerreiro aqui, desafiador, negociador, autodidata, muito inteligente, persistente nos seus projetos. Tem um monte de denúncia, ele faz denúncia, testa o limite físico. É extrovertido em geral, não é todo mundo que é extrovertido. Tenaz, muita energia, temperamental, entra em autênticas lutas de poder com o adulto, pede e exige, é rebelde, não sei o que, Quando a família não consegue apoiar essa criança e ele sente o sentimento de traição, porque de qualquer forma aquela paternidade, aquela maternidade foram negociadas, ele não veio por acaso e ele não veio sem saber. Pai e mãe sabiam que iam receber esta figura para processar o desenvolvimento moral deles. Eles, quando percebem que houve uma falha, eles se sentem traídos. E quando eles se sentem traídos, tudo fica mais difícil. Para culminar, já que o tempo é curto, para culminar, o Divaldo chama a atenção de um aspecto que está na literatura em relação a esse perfil e que a gente está vendo na realidade, na vida e sociedade, que é possível acontecer. Ele diz que quando a educação dessas crianças, principalmente a índigo, falha, que o risco deles se tornarem serial killers é muito grande. Se a gente fizer o processo inverso, pegar o Wellington, ali de Realengo, e estudar o perfil dele, de tudo que foi divulgado na época que houve o episódio lá na escola municipal, e estudar todo o perfil com este perfil, a gente vai encaixar o Wellington ali. Desenvolveu doença mental pela fragilidade familiar. Tinha todo esse espírito e aconteceu o que aconteceu. A gente já sabe que piloto de avião só pega no avião para voar quando estiver próximo de pegar o brevet, porque eles vão treinar o tempo todo, no videogame mesmo, lá na cabine eletrônica, e com chuva, e com sol, e com tempo nublado. Como é que vai treinar ali no Santos Dumont? É derrubando avião na Baía de Guanabara? Não, vai sentar numa cabine eletrônica, vai subir, vai descer, vai frear inúmeras vezes, vai chegar e vai sair eletronicamente. No dia que ele entrar no avião de verdade,
Ele vai como teste e logo depois ele recebe a sua autorização para pilotar o avião. O que o Wellington fez? Ele aprendeu a comprar, a identificar, a comprar, a montar, a desmontar e a usar apenas eletronicamente. Foi na vida real e conseguiu o objetivo dele. Onde estava a família? Onde estava a escola? Porque se a escola tivesse menos doente do jeito que ela está hoje, ela poderia ter dado algum tipo de apoio se tivesse identificado. Por isso é importante a gente conhecer esse assunto. Não pode ter medo de enfrentar. Não pode. No início, logo quando esse assunto veio à baila, muita gente chegou aqui e fez palestra falando com orgulho que tinha um filho índigo. Juro para vocês, eu não quero ter filho índigo não, porque dá muito trabalho. Graças a Deus a turma lá em casa já passou da fase, né? Já passou da fase. A gente dá umas puxadas assim de vez em quando e tal, mas já todo mundo adulto é responsável por si. Mas a gente tem que estar muito junto, não pode deixar a criança se autogovernar. Tem que estar ali junto com ela, dando os apoios que ela precisa, a confiança que ela precisa, dizendo para ela, eu estou aqui com você, vamos junto. Porque é muito duro para essa criança ter que se enquadrar nos moldes da sociedade que a gente vive. Imaginem só um exemplo simples. E aí vocês devem ter esse caso aos montes dentro de casa, porque hoje é muito comum. Por volta dos 9 anos de idade, tanto meninos como meninas não querem mais copiar nada no caderno. Não quer fazer dever de casa, não quer copiar tarefa de escola. E aí você vai tentar entender hipóteses que surgem. A professora e a mãe reclamam tanto da qualidade da letra da criança que definitivamente a criança para. Ninguém gosta da letra dela. Ela é pequena, a mão dela é pequena, tem muita coisa para escrever. E ninguém tem pena dessa criança? E fica todo mundo, melhora a sua letra, capricha. A gente olhava aquilo e ficava, né, e tentava caprichar, porque se não caprichar, a professora não vai gostar da gente. Eles não estão preocupados com isso, não, se a gente gosta ou não gosta. Você está reclamando da minha letra? Então tá bom, então deixa de fazer. Teve um outro pequeno lá em Niterói que disse para mim o seguinte: a tia não gosta da minha letra, a impressora faz melhor. Não é verdade que a impressora faz melhor? Então imprime tudo. Manda fazer na impressora. Você não quer? Eu sou pequeno, não consigo fazer letra bonita. Então deixa que a impressora faz. Eles têm resposta na ponta da língua. Eles têm capacidade de raciocínio. Eles percebem os argumentos na vida da gente. Aí a gente fica meio numa saia justa sem saber o que dizer. Tem que dizer. A gente é mais velho, a gente tem mais experiência, a gente tem mais vivência. A gente não pode ficar constrangido com eles, não. Mas a gente tem que dar a resposta com apoio. Tem que estar junto. Ah, eu sei que é duro, né, meu filho? Tá nesse corpo. Vou contar um exemplo da minha prima. Minha prima é musicoterapeuta e ela recebeu um cliente, criança pequena, que não falava. 4 anos de idade, não falava nada. Nunca tinha falado nada. 4 anos de idade. E aí o pai e a mãe são professores universitários, no contato, viram que a minha prima era espírita e começaram a contar então para ela o lance. Qual era? Qual era o lance? O sujeitinho ali reencarnado com esse perfil parece autista, ele é mais cristal do que TDAH, ele é mais cristal do que índigo. O índigo é mais confundido com o TDAH. Essa criança, o pai contou que tinha sido orientador dele, pai, numa outra encarnação na União Soviética, quando os dois tinham sido cientistas lá. Imagina. Só que esse orientador materialista daquele jeito, e o aluno tinha entendido essa maravilha que é a nossa origem. Então, depois
depois de um determinado momento lá da convivência espiritual deles, o tal orientando ia reencarnar, ia formar família e ofereceu que o orientador vir como filho. E falou com ele, vem, eu te ajudo. E aí ele veio, nasceu, a esposa veio, nasceu, eles se encontraram, casaram, a esposa engravidou, e aí nasce aquela criança. E a criança não fala. Aí o pai sonha com a história do tal orientador russo. E a minha prima escutando essa história toda, né? Num dado momento do atendimento, ela olha para o olho do garoto e diz assim, olha aqui, doutor fulano de tal, o senhor está reencarnado na Terra. E na Terra tem que falar. E o senhor está reencarnado no Brasil. O senhor tem que falar português. Se o senhor não falar português, não vai acontecer nada. Acho bom o senhor fazer alguma coisa. Tudo bem, Marli, vamos. Menino que nunca tinha falado nada. Ou seja, tem que estar junto. É duro para todo mundo. Não é fácil para a gente. Mas eles estão vindo num momento de transição planetária. Imaginem-se, coloquem-se no lugar do cara que fracassou moralmente lá na morada onde ele estava e disseram para ele, olha, você vai começar de novo, não vai quebrar pedrinha não, você vai adiantar a tecnologia lá no planeta Terra. Como é que o cara vem se sentindo nesse momento de transição? O que vai acontecer? Como é que essa família vai me receber? Moralmente falando, que sociedade é essa que a gente vive? Complexo. A marcha do progresso, está lá no Livro dos Espíritos, a 779 e a 780. O progresso moral decorre, acompanha o progresso intelectual, decorre desse. O moral decorre do intelectual, mas nem sempre segue imediatamente, que é o caso deles e nosso. Desenvolvemos mais o intelecto e menos o moral. E como é que a gente pode engendrar, né, esse progresso? Fazer compreensível o bem e o mal. E aí a gente pode escolher um desenvolvimento do livre-arbítrio que acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. A gente precisa compreender isso e precisa formar esse juízo de valor neles. Aqui, ó, o índigo é confundido com o déficit de atenção e o cristal é confundido com o autismo. Um não é TDAH e o outro não é autista. Mas é o estilo de vida deles que faz com que a gente confunda. Os cristais têm essa capacidade da dupla vista, que é aquela capacidade que o menino do filme O Sexto Sentido tem. Ele está no carro com a mãe, no engarrafamento, e ele fala, houve um acidente lá na frente, tal, não sei o quê. Como é que ele sabe? Aí depois ele percebe a pessoa acidentada ali do lado dele, mas ele já tinha percebido lá na frente algo acontecendo. Eles têm essa capacidade, sim. É necessário nutrir os talentos desses espíritos. Os talentos são canais de comunicação. É muito importante valorizar quem pinta, quem desenha, quem canta, quem dança, quem tem o talento desportivo, quem tem o talento da capacidade de comunicação, quem tem o talento musical e todos os tipos de talentos. A gente tem que valorizar isso. Os talentos são as aptidões que Deus nos deu e que nós fomos a cada encarnação nova desenvolvendo cada vez mais. Quando nós reencarnamos com a lembrança dos nossos talentos, quanta gente nunca estudou aquilo que faz muito bem e faz muito bem alguma coisa, não é isso? De onde vem esse talento? Então é essa a nossa competência que Deus permite que a gente traga a flor da pele para que a gente possa crescer moralmente. E os cristais, eles vão ajudar a gente na construção da paz. A paz, ela é muito complexa nesse nível evolutivo que nós estamos. Freud escreveu um texto chamado O Mal-Estar da Civilização,
onde ele explica, teoricamente, a compulsão que a humanidade tem de construir a guerra. Porque sempre depois de um período de paz tem a guerra. Por que a gente não consegue alimentar a paz? A gente não estava em paz? A gente não tinha conquistado a paz? E se for feito o levantamento, depois da Segunda Guerra Mundial, quantos dias o planeta passou sem guerra? A gente não consegue identificar. Porque há sempre um foco, né, de violência no planeta. A gente precisa estar atento, porque essas crianças cristais, elas são muito sensíveis, e esse campo psicológico delas traz sofrimento muito grande. A nossa missão está lá na mensagem de Ferdinando, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, é que a gente não se envaideça do que a gente sabe, nem do ponto de vista espiritual, nem do ponto de vista científico. Porque a mão que dá pode tirar. E estão aí os espíritos reencarnados com deficiência intelectual, deficiências múltiplas, cegueira, surdez, tanto sofrimento, né? Exatamente para resgatar os erros do passado. E isso pode também nos alcançar. A nossa evangelização já tem alguns anos que, por orientação espiritual, nós estamos trabalhando a partir do valor justiça todos esses valores. Isso é muito importante, que a gente tenha consciência desses valores para que a gente possa também buscar em nós o alcance deles. E aí, então, fiquemos alertas. Se o seu filho tem 8 anos e apresenta os seguintes comportamentos. Quem tem filho de 8 anos ou neto de 8 anos? Pois é, abre o olho. É inquieto e desafiador? Tanto serve para o menino, hein? Não aceita ordem? Não fica algum tempo em filas? Responde e olha com expressão direta? Então pode ser uma criança índia. Isso é bom? Só saberemos se a educação dada fizer do um homem de bem. Verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. A gente só vai saber depois. Mas na avaliação do processo, aí a gente vai ter alguma surpresa, e se não der certo, a gente vai deixar consequência no planeta que a gente vive. Então a gente precisa cuidar com muito carinho da educação das nossas crianças, buscar estudar muito, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista da ciência terrena, modos de educar, de lidar com essa nova criança, porque não tem livro de Piaget e de Vygotsky que dê conta disso, não. Eles estavam falando de outra criança. A criança de hoje está noutra bibliografia. A gente, então, tem aqui a fonte que a gente estudou, e aí que Jesus nos abençoe, que a gente guarde na nossa lembrança íntima, no selfie, lá da Joana de Ângeles e do Jung, no nosso eu interior, essa expectativa boa de que tudo vai dar certo. Porque quando a gente tem essa expectativa boa de que tudo vai dar certo, a gente vai para as situações de tensão com o espírito renovado. E a gente vai ver com mais leveza aquilo que é o duro de cada dia, que é a educação do jovem e da criança. É a convivência com o adulto inteligente, desafiador, do adulto inconformado, que quer coisas que a vida terrena ainda não oferece, mas que ele já teve isso na sua vivência espiritual. Então, que nós consigamos, com a ajuda de Jesus, com o amparo de Deus, mas acima de tudo com fé. Somos espíritos imortais e viemos aqui para crescer coletivamente, juntos, em família consanguínea e espiritual, para que todos possamos ver e passar essa fase da transição felizes, porque chegamos ao nosso objetivo. Que Jesus nos abençoe.